gostei da história da massagem aí, viu? Como é que é? Massagem relaxante? Depilação de contorno, não faço a menor Também ideia não. do que seja isso, mas enfim, tá tudo lá pelo A Thaís está sinalizando a cabeça aqui que sabe. Quem é mulher sabe. Mas, Cláudio, falando sobre dinheiro público, né, e a gente brinca um pouco aqui, mas isso é muito sério, essa notícia que o Cláudio Humberto está trazendo. Eu vou seguir nessa notícia, porque tem a ver também com o que a Thaís disse. Fazer um mix aqui, tentar concluir, trazer mais um caso para nossa análise dessa situação, do que estão fazendo com o dinheiro do contribuinte. Prestem atenção, o presidente do Tribunal de Contas de Roraima, ou Roraima, como queiram, Thaís, recebeu um contra-cheque de R$1.800.000. Esse foi o contra-cheque que ele recebeu em setembro. Célio Rodrigues Vanderlei lidera a lista dos pagamentos que foram realizados nos chamados supersalários no Tribunal de Contas de Roraima. Outros 3 conselheiros, incluindo Manuel Dantas Dias, presidente da Escola de Contas, que é a instituição responsável pela formação de profissionais que justamente vão fiscalizar o uso correto do dinheiro público. Ele e mais 2 colegas também receberam mais de R$1 milhão em pagamentos no mês de setembro. Segundo a assessoria do Tribunal de Contas de Roraima, o que a gente tem a dizer sobre isso? Os valores incluem licença compensatória por exercício cumulativo de jurisdição, que, na realidade, quer dizer o seguinte: o trabalho que eles mesmos precisam realizar. Acúmulo de acervo processual, trabalhar um pouco a mais, de acordo com o parâmetro deles mesmos, né? Abono de permanência e também outros benefícios. Ou seja, eles estão recebendo a mais pelo que estão fazendo no cargo público que eles ocupam. Eles não têm horário de trabalho. Não existe, para esse tipo de servidor, um cartão. Tem que chegar lá tal horário e sair tal horário. Não, né? Tem a produtividade, tem o número de processos, de ações e as fiscalizações que precisam acontecer como um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. É sempre bom lembrar aqui essa missão do Tribunal de Contas. Mas isso está correto? É a pergunta que fica na cabeça de quem está acompanhando essa notícia. O limite de salário para funcionário público está estabelecido pela reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso, 1998, que usou o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal para balizar os valores. Atualmente, o ministro do Supremo ganha R$44 mil. Então, R$1.800.000, vocês concordam comigo que está bem acima desse valor. O que deve ser feito, o que está sendo feito para tentar mudar isso, Pedro? Tem um projeto relatado pelo senador Eduardo Gomes, que é do PL de Tocantins, buscando limitar isso. O projeto já foi aprovado na Câmara, mas está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é presidida por Davi Alcolumbre, que quer voltar à presidência do Senado Federal. Enquanto isso, nós vamos apenas somando mais gastos públicos, vamos somando mais desperdício de recurso que poderia ser empregado em política pública para ajudar a população que mais precisa e também destravar questões que muitas vezes dificultam a vida daqueles que querem empreender, que querem progredir. Esse é mais um retrato do Brasil que nós precisamos mudar, o que aconteceu no mês de setembro no Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Você sabe, Pedro, Cláudio, que o que a gente falou aqui foi basicamente a mesma coisa, não é? É tudo o mesmo problema, porque é o seguinte, o que o governo, e qualquer governo, tem uma missão, ele existe para isso. Ele existe para ajudar aqueles que mais precisam, para diminuir desigualdades, para criar projetos sociais. Senão não precisa ter governo, por que a gente tem que pagar imposto todo mês? É para isso que ele existe. A questão é que hoje no Brasil existe, e aí eu me lembro do que dizia sempre pra gente aqui, Pedro, Cláudio, o professor Antônio Delfim Neto, existe uma casta que se apropriou do Estado brasileiro e com a qual ninguém quer comprar briga. Então, são funcionários públicos que têm estabilidade, têm muito poder, têm salários altíssimos, a possibilidade de criarem para eles privilégios, de criarem benefícios, de fazerem com que o teto constitucional de remuneração seja quase que ali uma letra morta dentro da própria Constituição, e ninguém mexe
com essa gente. Ninguém mexe, ninguém tem coragem, até porque são pessoas que têm poder de decisão e são pessoas que muitas vezes se associam a governos. E isso a gente já viu acontecer outras vezes em gestões do Partido dos Trabalhadores, que sempre tem esse discurso fechado com o funcionalismo público, que na sua grande maioria ganha mal, trabalha muito em condições ruins. Agora, existem aqueles que estão absolutamente fora dessa regra. E são a esses que praticamente a gente continua criando benefício. Vê se tem cabimento uma coisa dessas, como o Cláudio Humberto trouxe, Pedro, de dizer que vai ter um salão de cabeleireiros, de barbeiro, enfim, sei lá o quê, num tribunal de contas. Pra quê, meu amigo? Pra quê? Você não pode atravessar a rua e fazer isso ali no barbeiro do seu bairro? Jura que isso tem que ser pago com o meu dinheiro? Da mesma forma, essa outra história trazida pelo Pedro no Tribunal de Contas de Roraima, um dos estados mais pobres do país, que mal tem saneamento básico, e aí a gente tem conselheiros recebendo super salários. Gente, se a gente não fica indignado com isso, é porque as notícias são sempre iguais e parece que a gente às vezes vai perdendo, né? Fica meio ali, sabe que anestesiado, mas de novo isso. Se a gente perde a nossa capacidade de indignação, quem é que vai se indignar com uma coisa dessas? Eu fico passada toda vez que a gente traz uma notícia dessas aqui no Jornal Gente. Pois é, e a sensação que dá, não é, é de que parece haver uma gigantesca formação de quadrilha para assaltar os cofres públicos, né? Fica nessa história, o dia todo reunido, discutindo, cortar onde? Não tem onde cortar. Aí o presidente Lula, mas para que cortar? Cortar, o gasto é investimento, não precisa cortar. E fica nessa embromação, o país indo para o buraco, né? Em razão da questão fiscal, a inflação sendo retomada com força, etc e tal. E assim, quem deveria cortar, na verdade, não está nem aí para isso. Está nem aí para isso. Num momento como esse, tão grave como esse, está lá o TCU sinalizando dessa maneira o respeito que ele tem, de fato, pelo dinheiro público, né? O TCU, como os tribunais estaduais de contas e também os municipais, enfim, repartições que foram criadas exatamente para zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. Mas exatamente eles que metem o pé na jaca. Conselheiro recebendo por essas alegações descritas pelo Pedro, listadas pelo Pedro, tomando do dinheiro, tomando do erário, tomando dos cofres públicos R$ 1.800.000, o outro R$ 1.400.000, outro R$ 1.200.000, e tudo isso para remunerar o quê? Remunerar o quê? O fato deles terem trabalhado, cumprido, se é que o fizeram, né? Cumprido o expediente. No TCU, os ministros chegam a ganhar regularmente alguma coisa, isso foi descrito numa reportagem recente do UOL, mais de R$ 100.000 por mês. Vivem viajando. Alguns dos ministros do TCU vivem mais no exterior do que no Brasil. E ainda fica com esse tipo de gastos supérfluos, né? São gastos que, do ponto de vista nominal, não é um gasto, enfim, tão escandaloso quanto esses de Roraima, mas sinaliza muito mal. Sinaliza que, olha, não estamos nem aí, pode gastar à vontade, vocês é que tem que se virar para fazer como nós. Né? Como se eles estivessem comunicando isso ao setor público. Se virem, façam como nós, encontrem uma maneira de bater a carteira do cidadão que paga imposto sem que ele perceba, tudo dentro da maior legalidade. É uma tristeza o que a gente vive no Brasil nesse setor público que foi, como bem lembrou a Thaís, que foi abduzido, né, capturado, e do qual se apropriou o setor público, né, do ponto de vista do Tesouro Nacional. São 8h15. As notícias do dia você encontra aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, no Jornal Gente, também no aplicativo Band Play. Daqui a pouquinho tem os nossos repórteres, colunistas. Vamos falar sobre os desdobramentos ainda da eleição americana e os outros assuntos da sexta-feira. Até já.